A quem compete analisar a proposta de plano de pagamento no processo por superendividamento? Bom, a resposta para mim é muito simples. A quem compete é apenas as partes, ou seja, o devedor e a parte credora. Não compete ao magistrado analisar a proposta de plano de pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve um juiz que entendeu que cabe ao juiz analisar a proposta de plano de pagamento, em total violação ao que estabelece o artigo 104A e 104B do CDC. Ele questionou a proposta de plano de pagamento apresentada pela parte autora, porque, segundo o magistrado, não poderia a parte autora apresentar um plano de pagamento que não liquidasse o valor principal devido. Gente, aqui na primeira etapa do processo, proposta de plano de pagamento. O artigo 104A do CDC é muito claro que quem deve apresentar a proposta de plano de pagamento é a parte autora. E no seu caput e também no parágrafo 4º do mesmo artigo, estabelece que a parte autora tem direito sim de apresentar o plano de pagamento com a redução da dívida. Ora, para que então serviria a apresentação de uma proposta de plano de pagamento, pagando o valor total da dívida, sendo que a audiência de conciliação é justamente para as partes negociarem e tentarem chegar num acordo. Se a parte autora apresentar uma proposta de plano de pagamento já liquidando o valor principal devido, então não tem nem por que ocorrer a audiência de conciliação e já parte para a segunda etapa do processo. Estabelece no seu artigo 104B a necessidade da criação de um plano judicial compulsório elaborado pelo magistrado, não mais pela parte autora, ou se o magistrado não consegue criar esse plano de pagamento, ele pode nomear um perito, de acordo com o artigo 104B, parágrafo 3º do CDC, para que seja criado o plano de pagamento do valor principal devido aos credores. Após o magistrado indeferir uma petição inicial por entender que a proposta de plano apresentada pela parte autora não liquidava o valor principal devido, a parte autora ela recorreu para a segunda instância, fundamentando exatamente isso, que não compete ao magistrado analisar a proposta. Quem deve analisar a proposta de plano de pagamento são os credores. Eles que vão decidir se vão ou não aceitar aquela proposta de plano de pagamento. Ele sequer tem obrigação de aceitar aquela proposta de plano de pagamento. Ele pode simplesmente não aceitar e apresentar uma contraproposta. Da mesma forma é o consumidor. Ele também não tem obrigação de aceitar aquela contraproposta que está sendo apresentada. Então, se não houver acordo, vai instaurar o processo por superendividamento, previsto no seu artigo 104B, a pedido do consumidor. Então, quando você faz a leitura do artigo 104A e do 104B, deixa muito claro que quem vai analisar a proposta do plano de pagamento são os credores, porque no caput do artigo 104B estabelece que, se não houver acordo na audiência de conciliação, ou seja, não houve acordo porque aquela proposta que foi apresentada não foi aceita pelos credores, ou pode ser que foi apresentada uma contraproposta e não foi aceita pelo devedor. Então, a partir daí, vai ser instaurado o processo a pedido do consumidor. Logo, se for recusada a proposta do plano de pagamento, significa que a competência para analisar aquela proposta do plano de pagamento é apenas dos credores e não do magistrado, como ele decidiu. E hoje foi julgado o recurso em segunda instância, onde cassou totalmente a sentença por entender que é de competência dos credores analisarem a proposta de plano de pagamento e não do magistrado, como foi decidido por esse juiz ao indeferir a petição inicial. Então é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm interesse em ingressar com a ação do superendividamento e não sabe como começar o processo. Nesse canal aqui eu venho apresentando há praticamente 3 anos, desde quando foi aprovada a lei, como deve tramitar um processo por superendividamento com base na lei 14.181. Então, mostre para eles que existe esse canal onde a gente sempre está aqui trazendo decisões recentes e notícias recentes, tratando aí sobre processos por superendividamento. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.